No dia 15 de abril de 1989, o pior desastre esportivo da história do Reino Unido aconteceu no estádio de futebol de Hillsborough. Em um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, muitos torcedores do Liverpool entraram no estádio por um portão de saída. Isso foi feito para evitar um possível esmagamento em uma catraca superlotada, mas acabou resultando em uma superlotação massiva dentro do estádio. Com a entrada de mais pessoas pelo portão, os torcedores eram esmagados contra as grades de aço, sufocando com os corpos pressionados. No total, 97 homens, mulheres e crianças foram esmagados até a morte, e mais de 700 pessoas ficaram feridas. Muitos ficaram com sequelas e traumas psicológicos que mudaram suas vidas. Além do evento já ser angustiante, encobrimentos sobre a causa do esmagamento e mentiras da polícia e mídia sobre os torcedores do Liverpool aumentaram o sofrimento de sobreviventes e famílias das vítimas. No vídeo de hoje, vamos abordar os eventos que levaram ao desastre de Hillsborough, as falhas que causaram o esmagamento e a luta para descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Talvez seja útil entender a situação no estádio de futebol de Hillsborough. Ele seria o local da semifinal da Copa da Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest. A Copa da Inglaterra é uma competição importante no futebol inglês. O estádio de Hillsborough era o campo do time Sheffield Wednesday, sendo assim um local neutro para que as duas torcidas pudessem comparecer. Ele oferecia lugares para sentar e ficar em pé aos torcedores. Como era comum nos estádios da época, Hillsborough tinha setores divididos por cercas metálicas altas, separando os torcedores em blocos e do campo. A polícia nos jogos de futebol era essencial para controlar o fluxo de torcedores, evitar superlotação nos estádios e lidar com o hooliganismo, um grande problema nos anos 1980. Os ingressos estavam esgotados, indicando que cerca de 53 mil pessoas entrariam no estádio no dia do desastre. A maioria desse público era composta por torcedores do Liverpool, mas eles receberam a parte menor do estádio e uma entrada pelos cátracas na Lappings Lane. A partida começaria às 15 horas, enquanto torcedores do Liverpool chegaram a Lappings Lane por volta do meio-dia. Não havia catracas abertas suficientes para permitir a passagem rápida das pessoas, com apenas 7 abertas para lidar com milhares de pessoas. Depois de passar pelas catracas, a grande maioria dos torcedores seguia por um túnel largo que levava à área de arquibancada em pé. O túnel era longo, estreito e escuro, com um piso que inclinava para cima. Ao sair do túnel, a pessoa se deparava imediatamente com os setores 3 e 4 e a grade que os dividia. O acesso aos outros setores, designados como 1 e 2, não estava claramente sinalizado. Por exemplo, a placa de lanches era bem maior que a que indicava o caminho para esses setores. Isso causou distribuição desigual de torcedores entre os setores. Às 2h15, uma multidão já estava do lado de fora da Lappings Lane, e às 2h30, apenas 4.400 dos 10.000 torcedores haviam entrado, restando cerca de 5.600 torcedores ainda para entrar. Apesar de muitas pessoas discutirem a possibilidade de atrasar o início do jogo, foi decidido que isso não seria possível. Às 2h45, ainda havia milhares de torcedores tentando passar pelas catracas, mas muitos estavam pressionados contra o portão de saída, designado como Portão C. A área em formato de funil, ao redor dos 3 principais portões de saída, causava uma congestão da qual era difícil escapar. As catracas ficaram travadas quando o risco de esmagamento se tornou evidente. Para amenizar a situação, o portão de saída C foi aberto cerca de 10 minutos antes do jogo. A ordem para abrir o portão foi dada pelo superintendente David Dussenfield, o policial de South Yorkshire, que estava no comando geral. Com o portão aberto, cerca de 2.000 pessoas conseguiram entrar no estádio. Ao invés do fluxo constante de torcedores entrando pelas 7 catracas, uma multidão invadiu o túnel e a maioria foi parar nos setores 3 e 4.
Cada um desses setores era separado por cercas altas que dividiam os setores e tinham uma cerca superior, ambas projetadas para conter hooligans violentos. A capacidade oficial dos setores centrais era de 2.200 pessoas, mas esse número estava incorreto. Ela se baseava em avaliações anteriores, quando não havia cercas, e a capacidade era de cerca de 1.600 pessoas. Em nenhum momento os seguranças ou a polícia entraram no túnel para afastar torcedores dos setores 3 e 4 lotados para os setores 1 e 2 que ainda tinham vagas. No começo do jogo, às 3 horas, cerca de 3.000 pessoas estavam espremidas nos setores. A empolgação pelo jogo diminuiu conforme a multidão nos setores fez as pessoas se sentirem espremidas. Os primeiros sinais de que algo estava errado eram tão pequenos quanto pessoas pisando nos pés umas das outras, sem espaço para se mover. E foi ficando cada vez mais desconfortável. A pressão continuou aumentando à medida que o empurra-empurra começava. Aqueles na frente ficaram presos entre o peso de ainda mais corpos e a cerca que estava à frente. Os corpos ficaram dormentes com o empurra-empurra que imobilizou os fãs. Com fãs gritando por socorro, fotógrafos desviaram o foco do jogo para o caos nas arquibancadas. Relatos de quem estava lá lembram de ouvir alguém gritando de agonia, muitas vezes seguido por um silêncio abrupto. Uma barreira no setor 3 cedeu, fazendo as pessoas caírem umas sobre as outras. Alguns torcedores conseguiram escapar por pequenos buracos feitos na grade ou foram erguidos para as arquibancadas acima, alguns até escapando por cima da grade com a ajuda daqueles que já tinham conseguido sair. Mas muitos foram esmagados, sofrendo com compressão, asfixia e traumas graves em seus corpos. Apenas 5 minutos após o início, o superintendente Greenwood entrou em campo para avisar o árbitro a interromper o jogo. Torcedores usaram anúncios ao redor do campo como macas improvisadas e tentaram prestar primeiros socorros aos feridos quando possível. A polícia e o serviço de ambulância demoraram para declarar o evento grave, causando atrasos no socorro médico. Quando isso ocorreu, falhas de comunicação impediram que a maioria das ambulâncias entrasse no campo, forçando que feridos e moribundos fossem levados até elas. Das 97 pessoas que morreram em decorrência do desastre de Hillsborough, a maioria morreu em pé por asfixia traumática. Alguns passaram seus últimos momentos sobre placas de publicidade enquanto torcedores do Liverpool tentavam reanimá-los ou levá-los às ambulâncias do lado de fora. Alguns morreram após perderem o equilíbrio no cercado e serem pisoteados por outros sem saída. Um torcedor morreu no hospital no dia seguinte. Outro, Antonio Bland, faleceu em 1993. O caso de Bland é um caso marcante para quem se interessa pelo lado jurídico das coisas. Antonio ficou em estado vegetativo persistente, com máquinas mantendo-o vivo. A família dele teve que lutar nos tribunais pelo direito de retirar o tratamento, encerrando assim sua vida, o que estabeleceu um precedente legal. André Devine, 97ª vítima, teve lesões que mudaram sua vida e foi incluído no memorial após falecer em 2021. Quase imediatamente, tentaram colocar a culpa pelo esmagamento nos torcedores do Liverpool, aqueles que morreram, que ficaram feridos e traumatizados. Dussenfield mentiu ao afirmar que torcedores do Liverpool abriram o portão e forçaram a entrada, algo que mais tarde teve que admitir. Enquanto ele deu a ordem para abrir o portão, ele não pensou para onde os torcedores iriam. Dussenfield era novo em seu cargo e tinha pouca experiência em policiamento de partidas de futebol. Na verdade, nos últimos 10 anos antes de assumir a responsabilidade pelas 54 mil vidas presentes, ele não atuou em nenhuma função no policiamento de Hillsborough. Dussenfield substituiu o superintendente-chefe, Brian Moll, que comandou várias partidas em Hillsborough. A troca foi feita só 21 dias antes da semifinal, mas não está claro, nem mesmo até hoje, por que essa mudança ocorreu. Antes da partida, foi realizada uma reunião que enfatizou a importância da segurança do público, mas muitas outras reuniões enfatizaram a importância do controle da multidão. Essas reuniões enfatizaram a expectativa de torcedores sem ingresso e comportamentos de embriaguez. A abordagem policial para a partida priorizaria o controle da multidão, não a segurança do público. Dussenfield não mandou fechar o túnel para os setores 3 e 4 já lotados, nem redirecionou os torcedores para outros setores ainda vazios. Inicialmente,
foi dado muito ênfase ao fato de que a maioria dos torcedores do Liverpool estava tentando entrar. O estádio não exigia ingresso e não havia barreiras para filtrar torcedores sem ingresso. Imagens do evento mostram inúmeros torcedores do Liverpool balançando seus ingressos para as câmeras como prova de que isso não era verdade. Por fim, destacou-se retratar os torcedores do Liverpool como bêbados indisciplinados. No local onde os corpos foram mantidos, as famílias passaram pelo sofrimento de identificar seus entes queridos. Logo em seguida, eram feitas perguntas sobre quanto álcool o falecido havia consumido. Fotógrafos da polícia foram enviados para registrar o lixo, especialmente latas de cerveja vazias, como prova de que torcedores do Liverpool estavam bêbados e eram culpados. Os níveis de álcool no sangue foram testados nos falecidos, o que enfatizou que alguns torcedores estavam tão bêbados que não poderiam dirigir legalmente. Mas é importante ressaltar, no entanto, que os níveis de álcool encontrados no sangue não eram diferentes do que se pode esperar de pessoas em qualquer evento social. Policiais espalharam rumores sobre o comportamento embriagado dos torcedores do Liverpool. Mais notoriamente, o jornal sensacionalista Sudden publicou uma matéria com a manchete "A Verdade". Ele divulgou histórias falsas sobre torcedores do Liverpool, roubando dos mortos, negando tratamentos que poderiam salvar vidas e até abusando sexualmente de uma mulher inconsciente. O livro de registro da Central de Controle da Polícia do dia 15 de abril de 1989 começou às 8h da manhã, mas não havia nenhuma anotação depois das 14h21. Dusenfield não conseguiu explicar como passou 2 horas antes de chegar à sala de controle às 14 horas. Como ponto de contraste, seu antecessor, o superintendente Brian Mull, costumava passar o tempo dirigindo por pontos da cidade com potencial para problemas e patrulhando o estádio, comunicando-se abertamente com seus oficiais sobre o andamento da situação no local. A cabine de controle, localizada acima do lado Lapping Lane, com visão clara da multidão, foi onde Dukenfield ficou durante todo o desastre. É importante notar que este não foi um evento inesperado. Já tinham ocorrido tumultos em Hillsborough, como em 1981 na semifinal da Copa da Inglaterra, entre Tottenham e Wolverhampton. Houve grande aglomeração nas catracas de Lapping Lane, semelhante ao ocorrido em 1989. Novamente, o portão de saída C foi aberto na tentativa de aliviar a aglomeração, mas um tumulto aconteceu. Felizmente, não houve fatalidades, mas muitos ficaram gravemente feridos, escapando por pouco da morte devido ao fato de não haver cercas altas dividindo os setores. Após isso, Hillsborough ficou sem jogos da Football Association Cup até 1987 e instalaram cercas para dividir os setores. Mas o Sheffield Wednesday Football Club não alterou a capacidade máxima desses setores criados recentemente. Também não houve nenhuma consideração real sobre a adequação dos procedimentos de segurança implementados. Essas mudanças no estádio tornaram o certificado de saúde e segurança nulo e sem efeito, mas o certificado nunca foi renovado. No fim, a melhoria dos procedimentos de segurança para separar torcedores rivais deixou pouca chance de escapar do esmagamento, o que foi fatal. Em agosto de 1989, Lord Justice Taylor produziu o primeiro de muitos relatórios oficiais sobre o desastre. Ele atribuiu categoricamente a culpa pela tragédia à polícia, devido ao mau gerenciamento e organização do jogo. Também destacou que a polícia de South Yorkshire estava errada ao culpar os torcedores do Liverpool em vez de assumir suas próprias falhas. Em outubro de 1990, a polícia abriu processo disciplinar contra Dusenfield. Ele se aposentou por motivos médicos após diagnóstico de depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Ao fazer isso, ele permaneceu elegível para aposentadoria integral. Apesar da polícia de South Yorkshire admitir responsabilidade civil e negligência, o inquérito de 1991 classificou as mortes como acidentais. Tentativas subsequentes
de abrir novos inquéritos e investigações por parte dos sobreviventes e das famílias das vítimas continuaram por muitos anos. Só em 1997 que novas informações vieram à tona. O governo trabalhista ordenou revisão sobre o assunto. Foi descoberto que a polícia de South Yorkshire alterou os relatos de 164 oficiais sobre suas lembranças do dia antes de enviá-los para a primeira investigação. Isso inclui todas as referências sobre o fechamento do túnel para os setores 3 e 4, como já feito antes em jogos assim. No entanto, nada mais foi feito, sob a alegação de que não havia evidências novas suficientes para uma investigação. O então primeiro-ministro Tony Blair escreveu suas opiniões na nota sobre a nova investigação, simplificando por quê. Qual é o objetivo? Novas tentativas de ações legais privadas contra pessoas como Dustin Field fracassaram, apesar da pressão das famílias e sobreviventes. Só em 2009, que Andy Burnham, então secretário de Cultura, e Maria Eagle, ministra de Estado da Justiça, pressionaram por uma investigação, cerca de 20 anos após o evento. O painel independente de Hillsborough analisou cerca de 450 mil documentos de várias fontes, incluindo arquivos antissecretos agora públicos. Em setembro de 2012, o painel produziu um relatório, cujo link estará disponível na descrição. Ele catalogou os eventos e expôs as enormes falhas da polícia de South Yorkshire, o Sheffield Wednesday Football Club, e esclareceu categoricamente a conduta dos torcedores do Liverpool. Em resposta ao relatório, a então primeira-ministra Theresa May ordenou uma investigação criminal. A investigação inicial, de 1991, foi considerada inadequada e, por isso, anulada, com uma nova investigação sendo iniciada em 2014. 2 anos depois, uma investigação com um júri de 9 pessoas respondeu a 14 perguntas-chave sobre o desastre, que estarão vinculadas na descrição. A investigação concluiu que defeitos na construção e no layout do estádio contribuíram para o desastre. Nenhum comportamento por parte dos torcedores do Liverpool contribuiu para unir a situação perigosa nas catracas de Leppings Lane. Essencialmente, as vítimas do desastre foram mortas ilegalmente. Após 27 anos, enfrentando mentiras e indiferença dos que tinham poder, a verdade finalmente ficou clara para todos. Em 2012, o jornal The Sun pediu desculpas por suas alegações falsas, mas muitos em Liverpool ainda o boicotam até hoje. Em 2019, Dustin Field foi acusado de homicídio culposo, por negligência grave. A defesa sugeriu que o desastre era inevitável, culpando o comportamento dos torcedores do Liverpool e o mau planejamento do estádio. Duncan Field foi absolvido e, apesar do inquérito de 2016 ter considerado as mortes como homicídio ilegal, nenhum indivíduo ou organização foi responsabilizado criminalmente pelas mortes. O desastre de Hillsborough é realmente uma história trágica. É uma história de encobrimentos policiais, de mentiras da mídia e de governos que não querem investigar a verdade por trás das falsidades. Erros e omissões graves de saúde e segurança resultaram em um estádio que tinha potencial para ser uma armadilha mortal, enquanto os altos membros da polícia de South Yorkshire controlaram a multidão e evitaram fatalidades. A falta de preparo, experiência e visão de futuro de Dustin Field levou à abertura do portão de saída C, sem alternativa para os torcedores além do esmagamento. As evidências mostraram que a segurança dos torcedores não foi considerada. Eles foram tratados com desprezo em 15 de abril de 1989, pois eram considerados uma ralé violenta, de classe baixa. É difícil não pensar que o mesmo desprezo foi demonstrado por mais de 2 décadas, até que a verdade finalmente veio à tona.